Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Começaremos hoje mais uma apostila, aula 37, América Central e Guianas, também chamadas aí de Guianas, né pessoal? Países pequenininhos, países ali que têm algumas características em comum e que nós vamos decifrá-los aí hoje, ok? Começando pela América Central, pessoal, vamos caracterizá-la. É aquela porção que, geograficamente falando, está compreendida entre a América do Norte e a América do Sul, tá, pessoal? Ok? Formada ali por uma porção istmica, ou seja, uma porção continental, um cordãozinho que liga a América do Norte com a América do Sul. Países aí como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Nós temos as grandes Antilhas, ou seja, as grandes ilhas, né? Cuba, Haiti, República Dominicana, as Bahamas, e temos também as pequenas Antilhas, formadas aí por vários paísezinhos minúsculos, cujos nomes estão relacionados aí, ó, São Cristóvão e Neves, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, entre outras, tá, pessoal? Então é uma divisão geográfica aí para ficar um pouquinho mais fácil de entender quando o autor fala porção istmica ou grandes Antilhas ou pequenas Antilhas, certo? Pois bem, os aspectos físicos delas, pessoal, são convergentes. O que significa isso? São parecidos, tá? Predomínio de clima tropical, graças à sua localização relativamente próxima ao Equador, então é quente e úmido o ano todo. Você tem uma vegetação de floresta tropical acompanhando esse clima aí, e temos que lembrar que é uma área de grande instabilidade tectônica, pessoal. Ou seja, tem montanhas, né, dobramentos modernos, tem vulcões, tem terremotos, mas também tem paisagens maravilhosas como essa que vocês estão vendo aí, tá? Quanto aos aspectos humanos, pessoal, são países pobres, subdesenvolvidos, logo são povoados, com grande crescimento vegetativo, tá? Na porção do istmo, né? Na porção istmica, onde você tem ali Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, a população, pessoal, ela é maioria mestiça, né? De ameríndio, né? Então você tem aí indígena, o fator, né? Como se diz assim, o fator do colonizador mais o indígena, né, e a mistura dos dois. Então você tem um mestiço aí, um ameríndio, né, e com um ameríndio, e também na porção das grandes, das pequenas Antilhas, você já vai ter uma maioria, pessoal, negra, tá? Por quê? Porque durante a época da colonização, que também foi uma colonização de exploração pelos quais passaram, muitos africanos foram escravizados e trazidos aí para essas ilhas para trabalhar aí na produção da açúcar, né? Do açúcar, né? Produção da cana, ok? Então, são países que até hoje refletem aí, pessoal, esse seu histórico, né? São países pobres, com desigualdade social, países com uma concentração fundiária monstra, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas. Logo, países difíceis de se viver, né, pessoal? Então, é uma área de repulsão populacional. Muitos migrantes partindo para várias regiões do globo, ok? Quanto aos aspectos econômicos, galera, muito comum nesses países o sistema de plantation, né? Artigos tropicais, você tem aí amendoim, você tem aí café, você tem aí cana, você tem vários produtos aí que são próprios de climas tropical e que eles produzem para o mercado externo, né? Caracteriza aí o sistema de plantation, né? Grandes áreas, monoculturas voltadas aí à exportação. Então caracteriza aí o latifúndio. E lógico, né, pessoal, são dependentes do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, que eu não sei se vocês conseguem ver no mapa, logo embaixo de onde está escrito América Central, tem uma pontinha ali que seria o estado da Flórida, nos Estados Unidos, pessoal. Então esses países dependem muito das vendas para os norte-americanos, certo? São países lindos fisicamente, como nós vimos na página anterior aí, né? Então a atividade turística é muito significativa e muitos deles são considerados paraísos fiscais. O que são os paraísos fiscais, pessoal? São aqueles países cujas instituições bancárias não solicitam a origem do dinheiro. Como assim? Eles remuneram dinheiro de pessoas do mundo todo, de grupos do mundo todo, sem pedir a origem, pessoal. O que significa isso? Se você colocar um dinheiro lá, por exemplo, oriundo aí de tráfico de drogas, de tráfico de armas, entre outras atividades ilegais, eles não vão nem querer saber. O importante é colocar no banco deles e eles vão remunerar todo mês aquilo ali. É uma maneira que eles têm de captar dinheiro. É como se fosse ali um meio de sobrevivência de muitos desses países, tá? Um maior exemplo aí são as Bahamas, tá? Bem próximo dos Estados Unidos, é um paraíso fiscal muito conhecido, tá? Mas existem outros no mundo também, tá? Perfeito? Pois bem, galera, quanto aos aspectos geopolíticos, é uma região tão pequenininha, uma área tão pequenininha, com países tão pequenininhos, mas é uma área de grande interesse dos Estados Unidos, tanto que alguns autores chamam ela de quintal norte-americano, tá? Quintal. Por quê? É muito próximo dos Estados Unidos,
interliga os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, isso aí é muito importante. Então é uma região que sofreu sempre muita interferência política e econômica dos Estados Unidos. Isso desde aí o começo do século XIX, pessoal, tá? Desde quando os Estados Unidos já estavam em fase de expansão territorial, como nós já vimos em outras aulas, alguns países aí da América Central e do Sul se tornando independente, vem aquela ideia ali da doutrina Truman, né? Que seria a América para os americanos, lembram disso? Então, desde aquela época, os Estados Unidos interagem muito, influenciam, interferenciam aí, né? Interferem, desculpa, muito aí na América Central, tá? Um bom exemplo, pessoal, os Estados Unidos já financiaram algumas ditaduras aí na América Central, e há um ditado que eu acho que vocês já ouviram falar, um conceito, um termo chamado República das Bananas. Essa ideia da República das Bananas, pessoal, veio por causa de uma companhia, um grupo empresarial norte-americano chamado United Fruit, né? E eles tinham negócios em quase todos os países da América Central, e tudo que esses países faziam ou deixavam de fazer tinha que passar pelo conhecimento dessa empresa chamada United Fruit, né? Então, muitos desses países, até pela falta de poder político, depender tanto desses grupos norte-americanos, ficaram conhecidos aí como República das Bananas, sendo que realmente muitos desses países produzem e exportam bananas, certo? Pois bem, galera, o autor ele trabalha alguns países em específico, tá? No caso aqui eu vou trabalhar alguns com vocês também. O primeiro é o Panamá, pessoal. Ele tá bem nesse istmo aí, tá vendo? Ele tá mais coloridinho ali, ó, bem do ladinho da Colômbia. Ele tá no sul da América Central, estão vendo? Pois bem, galera, o Panamá ele é extremamente importante porque ele é uma pequena faixa de terra, é a parte mais estreita da América Central, é a parte mais fácil de interligar um oceano com o outro, tá? Pertencia à Colômbia, se tornou independente no começo do século passado com apoio norte-americano. Diga-se de passagem, pessoal, que os norte-americanos tinham um interesse muito grande na independência do Panamá para dar suporte econômico, suporte político, para quê? Para poder fazer ali um trânsito comercial, no que nós chamamos aí de Canal do Panamá, tá? Apesar aí de vocês observarem que o mapa está escrito Canal da Nicarágua, eu aproveitei o mapa da apostila, ó, o Canal do Panamá está aqui. Por que eu coloquei a bandeirinha dos Estados Unidos, pessoal? Porque começou a ser construído pela França, mas foi finalizado pelos Estados Unidos. E ele é extremamente importante, pessoal, porque as embarcações que passam do Atlântico para o Pacífico ou do Pacífico para o Atlântico tem que passar por ele, tá? Então você tem aí uma importante rota, uma rota vital para o comércio mundial. E isso, ó, foi inaugurado em 1914, tá? Tudo mesmo nível? Não, pessoal, tem eclusas, né? Então tem partes que são mais altas ou mais baixas e por meio de obras humanas é possível essas embarcações passarem aí toda essa quilometragem, como vocês podem ver nessa fotografia aí, tá, pessoal? São dezenas de quilômetros aí o canal do Panamá, tá? Não é tão curtinho que nem tá nessa foto, não, certo? Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, no começo era administrado pelos próprios Estados Unidos, né? Pelo próprio Estados Unidos, o canal do Panamá. Hoje é administrado pelo próprio Panamá, a renda fica para o Panamá, antes era dos Estados Unidos, tá? Hoje é do Panamá, só que cabe aos Estados Unidos a defesa do canal do Panamá. Então, se alguém resolver atacar ou fazer alguma gracinha ali, os Estados Unidos podem agir militarmente, ok? Então, por isso que o Panamá aí é um país tão importante. Só que vocês estão vendo que o mapa aí mostra o canal da Nicarágua, né, pessoal? A Nicarágua é um país hoje que tem um governo de orientação aí de esquerda, com tendência ao socialismo, né, o Daniel Ortega, e ele tem uma certa aproximação com a China e trouxe alguns investimentos da China aí para a construção do chamado Canal da Nicarágua, que está praticamente ficando pronto aí dentro de poucos meses, tá? O Canal da Nicarágua, pessoal, é maior do que o do Panamá, mas não deixa de ser aí um concorrente, tá? Bancado aí com dinheiro chinês, investimento chinês, perfeito? Cuba, galera, nossa, tanto que se fala de Cuba, blá, 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 vai para Cuba, blá, blá, vai para Cuba, tanto que fala de Cuba, por que será que gera essa polêmica, né? Um pouquinho talvez vocês já saibam, né? Cuba é um país pequenininho, né, pessoal? Um arquipélago pequenininho, como vocês estão vendo aí, uma grande ilha, perto ali do estado da Flórida, dos Estados Unidos, ali do ladinho, quintalzinho dos Estados Unidos mesmo, só que Cuba tem uma história inusitada, né, pessoal? Por quê? 1898 ela conseguiu a independência dela em relação à Espanha, mas já se tornou um protetorado dos Estados Unidos logo em seguida, ou seja, era subordinada aos interesses dos norte-americanos. E havia o interesse em ser subordinado, por quê? Porque os Estados Unidos trabalhavam ali com a ideia da defesa de Cuba, né? Contra os interesses espanhóis, por exemplo. Só que essas primeiras décadas sob domínio dos Estados Unidos foi muito marcado por governo ditatorial,
exploração total, pessoal, da população, dos produtos que eram ali produzidos, né? Desculpa a redundância, e também marcado muito pela pobreza, tá, pessoal? Tanto é que na década de 1959, mas para ser mais específico, década de 1950, mas no ano de 1959, Cuba apenas substitui a ditadura, né, pessoal? Cuba passa por uma revolução socialista, pessoal. Com esses dois cidadãos aí que estão nesse selo comemorativo aí do ladinho do mapa, estão vendo? Eu sei que não dá para ver muito, mas essa revolução socialista aí, pessoal, ela foi encabeçada por duas figuras. Uma foi o Ernesto Guevara, mais conhecido aí como Che Guevara, né? Um cara que está aí ilustrando a camiseta, boné, máscara de Covid aí de muita gente, né? Se bem que a maioria usa, não sabe nem por quê, né? Mas aí tá o Ernesto Guevara, ou também chamado de Ernesto Che Guevara, e o Fidel Castro, tá, pessoal? Fidel Castro, aliás, desculpa, pessoal, esse é o Fidel Castro. É que ele é meio parecido com o Mateusão, de vez em quando a gente confunde, né? Pois bem, a Revolução Socialista encabeçada por esses dois, pessoal, ela teve um único objetivo, né? Depor a ditadura anterior. Então, automaticamente, eles chegaram ao poder, eles coletivizaram todos os meios de produção, nacionalizaram as empresas sem indenização alguma, tipo, ó, você tem base aqui, amigão, sua base é minha, sai daqui se não quiser ser morto. Então, acabaram nacionalizando empresas sem dar indenização para ninguém. Com isso, daí muitas empresas norte-americanas ficaram mordidas pra caramba. Os Estados Unidos já ficaram loucos da vida com isso daí, tá? Tanto é que romperam relações com Cuba, tá? Impuseram um embargo comercial a Cuba. Até hoje esse embargo existe, tá? Os Estados Unidos não comercializam com Cuba e vice-versa. Os Estados Unidos ainda proíbem um monte de país aliado dele de comercializar com Cuba. Esse é um dos fatores até hoje que deixam Cuba aí à margem da sociedade, literalmente, né, pessoal? E Cuba, para se virar, foi obrigada a fazer o quê? Numa época de Guerra Fria, pessoal, se alinhou com a União Soviética Socialista. Olha que bizarro, cara. Um país da América Central que ficava a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos, né, numa época de Guerra Fria, capitalismo, socialismo, se aliou com o inimigo dos Estados Unidos, com a União Soviética, pessoal, tá? Ao ponto de permitir até que os soviéticos instalassem mísseis no seu território apontados ali para os Estados Unidos. Foi a chamada crise dos mísseis, que eu tenho certeza que vocês já estudaram história, então eu não vou entrar muito com isso daí, certo? Fidelzinho, pessoal, acabou ficando no poder aí por quase 50 anos, cara. O governo de Fidel Castro, pessoal, foi um sistema ditatorial, sim. Havia uma ausência de liberdade, e há ainda, tá? Existe ainda essa ausência de liberdade muito grande em Cuba, tanto liberdades individuais como coletivas, sabe? O governo é um típico governo socialista, ele se intromete, digamos assim, muito na vida da população, ceifa ali muitas liberdades, como, por exemplo, a liberdade de expressão, tá? Então isso daí é um negócio muito complicado, liberdade de imprensa. Só que em contrapartida, pessoal, Cuba apresentou aí durante as décadas de 60, 70, 80, até um pouco a década de 90 ainda, expressivos índices sociais, ou seja, expressivos índices de educação e saúde pública, tá? Bom exemplo, pessoal, que Cuba praticamente erradicou o analfabetismo, não tem praticamente analfabeto, não tem naquela ilha, tá? E a saúde pública deles é infinitamente melhor do que muitos países do mundo, aliás, do que a grande maioria do mundo. Não é à toa que quando nós temos muitas crises sanitárias no mundo todo, doenças, pandemias, é muito comum Cuba ceder o quê? Médicos. Para ir até esses países, quando tem desastres, terremotos, tsunamis, é muito comum. Muitos médicos cubanos viajarem para esses países porque a medicina em Cuba realmente foi muito investida aí nessas décadas, certo? Fidel Castro, galera, ele veio a falecer, tá? Veio a falecer em 2016. Quem assumiu o poder foi o irmão dele, tá? O Raul Castro, diga-se de passagem que o irmão dele já assumiu antes, porque ele ficou doente. Então o irmão dele, o Raul Castro, assumiu. Raul Castro conseguiu uma reaproximação com os Estados Unidos. Na época não era essa coisinha linda chamada Donald Trump, né? Era o Barack Obama, que era um cara muito mais político do que o Trump, né? Então houve ali uma abertura um pouco maior, uma aproximação um pouquinho maior aí. Criou-se uma esperança no mundo todo de uma abertura política e econômica de Cuba, só que por enquanto está na geladeira, né? Porque o Trump não quer relação nenhuma com Cuba, né? E há também ainda um desejo de uma possibilidade de resolução sobre uma prisão americana que fica numa cidadezinha lá no sul da ilha. Vejam, ó, Guantánamo. Guantánamo, pessoal, tem um pedacinho dela que pertence aos Estados Unidos. Não é bem que pertence, né? Os Estados Unidos alugaram de Cuba, é um contrato vitalício, cara, já está há décadas. E os Estados Unidos utilizaram para construir uma prisão de segurança máxima, eles colocam os piores terroristas lá, e diga-se de passagem que alguns casos chegaram até a mídia na década passada de tortura nessa ilha, né? Nessa prisão. Então, assim, é uma questão ainda, uma pendência entre esses países que tem que ser aí resolvido, tá?
Mais detalhes vocês vão ver depois aí na apostila, perfeito? Mais um país aí, galera, o Haiti, cara. Olha o Haiti, ele divide uma ilha com a República Dominicana, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, moçada, o Haiti, ele é considerado o país mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo. 80% da população vivendo abaixo do nível da pobreza. É bizarro, tá? Uma população predominantemente negra, mas que tem uma história, pessoal, riquíssima. Historicamente falando, esses caras são muito ricos, cara. Foram colônias, tanto da Espanha quanto da França, só que se tornaram o primeiro país independente aqui da América Latina, tá? Desculpa, não coloquei, eu coloquei como primeiro país americano. Primeiro país da América Latina que conseguiu a sua independência na base das armas mesmo, na base da batalha, tá? Só que logo após, pessoal, praticamente no século seguinte, passou por domínio norte-americano, tá? Ficou nas mãos, literalmente, dos Estados Unidos. Passou por uma ditadura financiada pelos Estados Unidos, uma ditadura que tinha ali uma inflexibilidade muito grande, uma ditadura cuja família, a família do Duvalier, era muito cercada por um grupo armado paramilitar, diga-se, milícia, tá, pessoal? Eles eram chamados aí de Tontons Macoutes, tá? Era uma milícia própria do governo ali para evitar que alguma coisa acontecesse com a família dos governantes, porque o governo era extremamente corrupto e injusto, a população vivia revoltada, só que não podia fazer nada graças a esse grupo paramilitar aí que tomava as ações, tá, pessoal? E acabava aí cometendo muitos crimes aí, sequestros e por aí vai, certo? 1990, galera, primeira eleição democrática, chega ao poder aí o Jean-Bertrand Aristide. Ele fica no poder por 14 anos, galera, mas não aguentou a pressão também, acabou caindo. O Haiti entrou num processo de guerra civil, precisou de intervenção da ONU na época. Quem gerenciou aí, quem comandou essas tropas foi o Brasil, numa época que o Brasil ainda não era piada no meio internacional, né, pessoal? Tentou pelo menos manter ali um estado de paz temporário para que pudesse ter novas eleições, mas continua sendo um país ainda muito, muito, muito confuso politicamente falando, um país que naturalmente, pessoal, se pensarmos pelo aspecto físico, está numa área de contato de placas tectônicas, então é muito instável, passou por um gigantesco terremoto em 2010 que causou uma devastação, como vocês podem ver aí, e grande contingente de imigrantes se espalharam por outros países da América Central, ou seja, muitos haitianos saíram aí, pessoal, para outros países, inclusive muitos vieram para o Brasil, tá? Então, nos últimos anos aí, nessa última década, nós recebemos bastante haitianos aqui em nosso país, devido aí principalmente a essas condições que nós falamos agora, ok? Só para finalizar, galera, vamos falar das Guianas. As Guianas não são países da América Central, são da América do Sul, tá? Estão bem do lado norte ali da América do Sul, são vizinhos do Brasil, os três, cara, e tem características em comum, ó. A Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. A Guiana, pessoal, foi colonizada por ingleses, o Suriname pelos holandeses, e a Guiana Francesa ainda é um protetorado francês, tá? Ainda não é nenhum protetorado, galera, é um departamento ultramarino, ou seja, politicamente pertence aí ao território francês, é como se fosse uma porçãozinha da União Europeia aqui na América do Sul, tá? Só que são países, pessoal, muito semelhantes, por quê? No aspecto físico tem um relevo muito parecido. Tem a porção da planície litorânea, que é onde você tem a maior parte da população, um relevo mais baixo, mais suavizado, e tem o Planalto das Guianas vindo aqui para o Brasil. Lembra que nós já estudamos em outros anos, em outras aulas? Então, o Planalto das Guianas começa aí nas Guianas e vem até o Brasil. Então, é uma região mais elevada, dominada aí por vegetação amazônica, né? Floresta equatorial, difícil acesso. Então, a população deles fica mais concentrada na região do litoral, sendo que o clima lá também, o predomínio é do quente e úmido. Por quê? Está perto da linha do Equador, meu, certo? São países, pessoal, que quanto ao seu aspecto populacional são marcados pela miscigenação. Só que no meio urbano, a maioria é negra. Só que no meio rural, a maioria são de ameríndios. Tem muito índio ainda nesses países aí, até pelas dificuldades de acesso, como eu falei para vocês agora. Ok? São países que no seu aspecto econômico têm uma economia primária exportadora, né, pessoal? Depende aí das suas plantations, tanto da cana quanto do cacau, da venda dos seus recursos minerais, e são ricos em recursos minerais, tá? Bauxita, diamante, ouro e também a madeira, questão das florestas, né, pessoal? E eu teria que dar destaque aí também ao Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, pessoal. Nós temos aí um centro espacial, uma área aí de lançamento de satélites, de foguetes aí na Guiana Francesa, vizinho nosso. E por curiosidade, nessa região nós temos uma área de litígio, pessoal, para falar a verdade para vocês, tá? Uma área que o Brasil requisita da Guiana Francesa, da Guiana, que seria a Guiana inglesa, né? Por isso que no mapa está como Guiana Britânica. E isso vem lá desde a época
da colonização, que nós aqui, né, fomos colonizados pelos portugueses e eles pelos ingleses. E, curiosamente, pessoal, essa área aí, ela está em litígio. Por quê? Ó, você tem uma área aí contestada. Nós temos uma área aí que vocês estão vendo cercadinha aí de vermelha. Essa área aí, ela é uma área contestada entre o Brasil e a Guiana Inglesa. Por quê? O Brasil acredita que uma parte é dele, que é a parte que vocês estão vendo listadinha meio de amarelinho, né? E que, de acordo com o Brasil, só a parte listadinha cor-de-rosa pertenceria à Guiana Francesa, tá? Hoje é tudo da Guiana Francesa. Vocês vão falar, pô, professor, mas o que tem? Deixa um pouquinho de terra para os caras, não dá nada. Pessoal, essa porção de terra aí acaba dando acesso à Guiana inglesa, né, que hoje só se chama Guiana, acaba dando acesso à bacia amazônica, tá? Que esse riozinho que vocês estão vendo aí bem no meio da região, ele acaba pertencendo aí à bacia amazônica. Então, curiosamente, esse litígio foi o único aí que o Brasil perdeu internacionalmente. Todas as disputas de terra que o Brasil teve aí ao longo dos 2 últimos séculos, ele conseguiu. Agora, esse daí teve um julgamento por parte de um árbitro, como se fosse um juiz da Itália. E o árbitro, na época, deu ganho de causa e julgou a causa a favor da Inglaterra. Então, por isso que até hoje pertence à Guiana, toda essa porção de terra, mas o Brasil requisita. Então, só nessa porçãozinha, nessa disputa que o Brasil saiu perdedor aí em uma disputa de terras aqui na América do Sul. Beleza? Moçada, tem muita coisa para ler na apostila sobre essa aula, hein? Tentei ser rápido, mas não consegui. Mas fico à disposição de vocês aí pelo chat. Tirem dúvidas, por favor. E por hoje chega, né? Abração para vocês e até a próxima.